A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Mário Gomes, sirvo a Igreja do Senhor como presbítero na Assembleia de Deus em Batalha, no Piauí. Hoje estamos aqui para meditar com os irmãos, comentar mais uma lição, hoje a lição de número 12, que traz como título O Banquete de Esther, Denúncia e Livramento. Nós estamos já chegando ao final da nossa revista, O Deus que governa o mundo e cuida da família. Graças a Deus, essa revista tem sido uma bênção. Hoje nós vamos meditar a lição de número 12. Quero meditar com os irmãos tópico a tópico, de uma forma simples, eficaz, de uma forma onde seremos todos abençoados. Anote todas as referências que estarei passando, que não está na revista. Meus queridos, vamos direto para a nossa introdução. A nossa introdução, que diz assim: na lição anterior, vimos como Deus agiu para alterar todo o cenário em Suzã. Mardoqueu foi honrado e Ramã humilhado. Pois bem, anote aí a nossa primeira referência que eu quero passar para você, aonde Mardoqueu ele foi abençoado. E veja o que Paulo diz aos Romanos, na Epístola a Romanos, capítulo 8, verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, Mardoqueu aqui, com certeza, era um homem que amava a Deus, era um homem que tinha chamado, era um homem que tinha um propósito. Salmo 75, no verso 7. Mas Deus é o juiz, A um abate, a outro exalta. Olha que maravilha. O apóstolo Paulo diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Mas já aqui o salmista vem dizer que Deus ele é o juiz. Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta. Ainda na nossa introdução diz: as condições agora eram outras. Até as mulheres e os amigos de Ramã pronunciavam a sua derrota. Olha só, para isso eu tenho aqui, anote aí, Provérbio 12 e 15, onde diz assim: o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos. Viu? O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvido aos conselhos é sábio. Então, tem pessoas, eu quero dizer com esse versículo aqui, tem pessoas que todo mundo está vendo que ele está indo para o caminho errado, ele está indo no caminho de derrota. Todo mundo está vendo, está avisando, mas ele está aqui nesse provérbio: o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos. Todo mundo está vendo que o caminho não é bom, que o caminho não está legal, ele vai se dar mal lá na frente, mas ele não consegue ver isso, porque ele é insensato. Anote as referências, se você já está sendo abençoado, nos ajude aí, para que nós possamos crescer também aqui neste canal. Primeiro tópico, o banquete e a denúncia. Primeiro subtópico, a instabilidade de Ramã. Olha, o dia foi terrível para Ramã. Cedo saiu de casa, determinado a conseguir do rei a ordem de enforcamento de Mardoqueu. Eita, meu querido, ele passou a noite maquinando o mal. Passou a noite toda maquinando o mal contra o servo do Senhor. Mas olha só, e para aqueles que maquinam mal, eu tenho um texto em Malaquias, anote essa referência. Malaquias, capítulo 2, o verso 1, que diz: ai daqueles que maquinam mal, olha só. Ai daqueles que nas suas camas intentam iniquidade e maquinam mal. Ai daquele. Malaquias, capítulo 2, versículo 1. Ai daqueles. A palavra ai não é uma coisa boa. Portanto, ai daquele que está maquinando mal contra o servo do Senhor. Mais cedo ou mais tarde vai chegar para ele dia de julgamento, como aconteceu com Ramã. Um pouco mais embaixo diz assim: Ramã estava certamente muito perturbado. Por quê? Durante o dia ele serviu de guia para o cavalo de Mardoqueu. Durante o dia ele serviu de guia para o
o cavalo de Mardoqueu, passando vergonha ali pela cidade de Suzã, puxando o cavalo, exaltando Mardoqueu, que estava com a coroa do rei, né, com o cetro, as vestes reais, o seu cavalo. E aquele dia para ele foi terrível, foi terrível. Então ele certamente estava muito perturbado. Levantou muito cedo, muito altivo, né, muito altivo, que ele levantou cedo. E para essas pessoas altivas, anote aí Provérbios 16 e o versículo 18, onde vai dizer que a soberba precede a ruína. A soberba precede a ruína, né? E a altivez do espírito precede a queda. Olha, o dia para ele foi terrível. Passou a noite ali maquinando o mal, foi para o palácio achando que ia obter do rei ali uma autorização, achou que ia ser exaltado pelo rei, foi humilhado em ter que puxar Mardoqueu no cavalo do rei, né? E agora ele está com o coração altivo, muito altivo. Misericórdia. Então a soberba precede a ruína. Se tem alguém soberbo, meu querido, abre teu coração, encha-se do Espírito Santo. Achou que o rei ia o exaltar, mas era dia de juízo para ele. Ele achou, hoje eu vou ser exaltado. Mas anote aí Isaías, capítulo 2, versículo 12, que diz: porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo o soberbo e altivo. O dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo aquele que exalta para que seja abatido. Ele é contra todo aquele que se exalta para que seja abatido. O dia do Senhor chega, mais cedo ou mais tarde. Não importa. O certo é que a altivez precede a ruína, precede a queda. Portanto, vamos ser humildes, gente. Vamos encher o nosso coração de humildade, né? Olha só, ir a um banquete naquela circunstância deve ter sido muito desconfortável. Já pensou quando você está assim, angustiado, arrasado, e aí você foi humilhado o dia todo e agora ter que participar de um banquete? Misericórdia. Parece que você está assim com aquela coisa te apertando por dentro. Não é isso? Mas esse é o fim do altivo. Né? Sempre vai vir um dia do juízo. Ponto 2, o banquete do vinho. E neste ponto 2, o banquete do vinho, eu quero fazer menção bem um pouco mais embaixo, diz assim, ó, o uso do vinho era comum nas festas e banquete. O Antigo Testamento é enfático quanto aos seus terríveis males. Então, o Antigo Testamento, ele enfatiza bem os males da embriaguez, né? Mas, ainda aqui, e expressa, aqui, ó, havia uma expressa proibição para os sacerdotes. Né? E eu quero destacar aqui a figura do sacerdote, né? E trazer para nós uma referência em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Anote essa referência muito importante, que diz assim: vocês, porém, são geração eleita. Olha só, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o uso do vinho era proibido para o sacerdote. Eu sei que o termo sacerdote aqui é bem diferente de nós hoje, que somos tidos como sacerdote, não como naquela época, não é isso? Mas nós somos uma geração eleita, uma nação santa, um povo adquirido, sacerdócio real. E isso faz com que eu também me abstenha do vinho, né? Ou da bebida alcoólica, ou da embriaguez. E aqui a revista vai fazer menção da abstinência total do vinho era condição para o voto do nazireado, né? E veja só, o nazireu, ele não poderia tomar bebida forte, ou seja, se embriagar. Mas eu, como servo de Deus, você como servo de Deus, nós não somos nazireu, mas também nós devemos nos abster. Por que nós optamos pela lei seca? Por causa do pecado? Eu não bebo uma cerveja, eu não bebo um copo de vinho porque eu vou pecar.
em tomar um copo, não acredito que seja pecado. Porém, este copo de vinho pode trazer escândalo e gerar o pecado. Alguém pode olhar para você e se escandalizar, né? E isso vai gerar o pecado. Então, para não ter nenhuma questão, para não ter nenhum escândalo, para não haver conversinha de um lado e do outro, nós optamos pela lei seca. Não bebemos, ponto, acabou, não faz falta para nós, ok? Por isso, nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real. E eu prefiro me abster de qualquer tipo de bebida que contenha álcool para evitar o escândalo. Amém? Vamos para frente? Um pouco mais embaixo diz, no Novo Testamento, o ensino é não se embriagar com vinho, mas encher-se do Espírito. Efésios 5,18. Né? Não se embriague com vinho, encha-se do Espírito. A pessoa embriagada, logo você percebe. Logo você percebe. É perceptível uma pessoa que está embriagada com vinho, com qualquer tipo de bebida forte. Porque ele muda o falar, ele muda as atitudes, ele muda de alguma forma. E aí Paulo diz, embriaga-se com o Espírito. Porque também, quando olhar para alguém cheio do Espírito, você vai ver mudança na vida dele. Vai ver mudança no falar, no vestir, no agir, no comportamento, em todos os sentidos da vida vai haver mudança, porque ele está embriagado, cheio do Espírito Santo. Que maravilha, glória a Deus. Vamos para frente? Devemos fugir de toda a aparência do mal. Devemos fugir de toda a aparência do mal e nos abster totalmente de tudo o que não convém aos santos. Olha que maravilha. Nos abster totalmente de tudo que não convém aos santos. A vida cristã é uma vida de abnegação. Né? A vida cristã, eu devo sempre estar me abstendo de alguma coisa para agradar a Deus. E para isso, eu tenho 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, que diz assim, ó, abstende-vos de toda a aparência do mal. É a referência aí da revista, se abstenha de toda a aparência do mal. Também temos aí 1 Coríntios, no capítulo 6, o versículo 10, que diz, nem ladrões, né? Nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Verso 11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Verso 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei de nada me dominar. Então, tudo nós podemos fazer, mas não convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo me edifica. Então eu devo me abster de muitas coisas. Eu, como servo de Deus, como cristão, nós temos que nos abster de muitas coisas, porque não convém, não edifica, não é? Gera escândalo. E nós precisamos dar bons exemplos. As pessoas têm que olhar para nós e desejar ser como nós, desejar este Cristo que mudou a minha vida, que muda a sua vida. Nós precisamos ser realmente luz para este mundo com as nossas ações, com nossas atitudes, né, com o nosso jeito de ser. Eu ainda tenho outra referência para a gente passar para o próximo ponto, que é o 3. 1 de Pedro 1,15, que diz, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Ele é santo, ele me chamou, ele te chamou. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. E com isso nós podemos já avançar para o nosso próximo ponto, que é o 3, que diz, subtópico 3, qual a tua petição? Qual é a tua petição? Veja só, o fato de Esther comparecer à sua presença, correndo risco de morte, e no primeiro banquete ter mantido suspense quanto ao que lhes afligia, deve ter levado Assuero a suspeitar que algo muito grave estava acontecendo. Ela teve sabedoria e muita cautela. Veja só, claro que deve ter despertado nele alguma curiosidade, mas ela foi muito sábia, Esther foi muito sábia. Ela fez o primeiro banquete, não disse nada, ficou caladinha na dela, esperando a oportunidade, né?
Porque como o próprio Salomão diz, né, para tudo há um tempo, e ela esperou o tempo certo. Né? Ela esperou o tempo certo. Ela teve sabedoria e cautela. Ela não foi precipitada. Então, Provérbios no capítulo 3, verso 7 diz: não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e afasta-te do mal. Viu? Não seja sábio aos teus próprios olhos. Ainda em Provérbios, no capítulo 9, verso 10, vai dizer o quê? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o capítulo 3, verso 7 diz: não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor. Olha. Teme ao Senhor. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor. E aí o 9 e o 10 vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Viu? Que um versículo está ligado ao outro. Né? É o princípio da sabedoria. E ainda para isso, anote aí, Tiago, no capítulo 1, versículo 5 de Tiago, vai dizer: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, o que ele diz? Peça a Deus. Peça a Deus, que todos dá livremente, deliberadamente. Ele dá de boa vontade. Né? E se lhe há concedido, peça. Peça que vai lhe ser concedido. Porque o Senhor tem sabedoria para nos dar. Ore, peça sabedoria ao Senhor. E aí, ela foi sábia. Para que serve a sabedoria? Só para a gente mostrar que é sábio? Nos orgulhar? Né? Para ter aquele status de sábio? Não. Sabedoria é para resolver problemas. Tem pessoas que não é sábia e acha que tem um grandioso problema. Aí de repente ele chama alguém: fulano, olha esse problema. Aí o sábio chega e olha: cadê o problema? Não estou vendo o problema. Está aqui, esse gigante. Não estou vendo. É esse aqui? Mas é tão pequenininho. Por quê? É porque ele é sábio. Ele teme ao Senhor, ele tem sabedoria. E aquele gigante que para muitos é um gigante, para ele é uma coisinha, um cisco. Porque ele sabe resolver problema. Sabedoria para isso. Vamos orar, pedir ao Senhor sabedoria. Amém? Vamos para frente, ainda nesse tópico 3. Olha a expressão do rei. Até metade do reino te fará. Qual é a tua petição, Esther? Até metade do reino eu te dou. É só você falar. Mas veja só, que é a mesma expressão usada de Herodes Antipas. É a mesma expressão, né? Para com a filha de Herodia. Na verdade é uma hipérbole, né? Até a metade do rei, onde que ele dá a metade do reino? Metade da peça para Esther? Não, era uma hipérbole. Ele estava querendo o quê? Expressar generosidade. Ele estava querendo mostrar para ela a disposição do coração dele em relação a ela. Então Esther me pede, até metade do reino eu te dou. Como também Herodes Antipas, lá em Marcos, capítulo 6, verso 22, o que é que se quer? Quando ele fala para a filha de Herodia, o que é que se quer? Até a metade do reino eu te dou. Simplesmente uma hipérbole mostrando generosidade. Amém? Vamos para frente. Um pouco mais embaixo vai dizer assim, ó. Ela estava diante do rei e do algoz dos judeus e teria que ser firme nas suas declarações. Esther se revelou uma mulher forte e decidida, denunciando o mal Ramã. Então, Esther, ela foi uma mulher decidida. Ela não chegou assim com conversa mole. Ah, Senhor, está acontecendo isso, sabe? Porque fulano... Não. Ela chegou com firmeza, viu? E ela estava diante do rei e do pior inimigo dos judeus. Mas aí ela foi aquela mulher firme, forte. Para isso eu tenho um texto que se encontra em Mateus capítulo 5, no verso 37, que diz: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Né? Porque o que passar disso é procedência do maligno. Então, sim, sim, não, não. Não adianta ficar empurrando as coisas, como diz o ditado, empurrar com a barriga. Seja decisivo. Sim, sim, não, não. Não é a palavra do servo de Deus. Ou seja, não engane alguém. Amém? Glória a Deus. Com isso nós podemos avançar aqui para o tópico 2. O tópico 2. A fúria do rei contra a injustiça. Se você está sendo abençoado até aqui com as referências que eu lhe dei, nos ajude aí
dê um joinha no nosso vídeo aí para impulsionar, né? Estamos aqui iniciando e queremos a sua ajuda. Vamos lá, tópico 2, o primeiro subtópico que diz a revelação do plano. Esther detalhou ao rei o que havia acontecido. Olha, ela não foi com fofoca, não. Ela tinha certeza. Ela tinha certeza do que iria denunciar. Ela não chegou com fofoca, como eu já disse no tópico anterior, que ela não foi com conversa mole, né? Com fofoca. Assim, o fofoqueiro chega e diz assim, fulano, eu vou te falar uma coisa aqui, mas não disse, fui eu não. Isso é fofoca, não é uma denúncia. Mas Esther aqui, ela estava decidida, né? Ela foi fazer uma denúncia, uma revelação ao rei, e ela foi aqui bem, né, detalhista, foi detalhar todo aquele plano maligno de Ramã. E para isso eu quero compartilhar com você Provérbios capítulo 6, o versículo, vamos ler os 3 versículos de Provérbios 6, no versículo 16, que vai até o 19, que diz assim, ó, para aqueles que gostam de fofoca, de contenda, né, como eu disse, ela não foi com fofoca, não foi assim, né, ela foi decisiva, né, e dando, como diz, dando a cara a tapa. Né? Eu estou denunciando, não é fulano falou não, é eu que estou denunciando, tenho certeza, convicção do que eu vou dizer. E aí, Provérbios 6,16 diz assim, estas 6 coisas o Senhor odeia, ou ele aborrece, não é? E a 7ª a sua alma abomina. Vamos lá, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal. A testemunha falsa que profere mentira e o que semeia contenda entre os irmãos. Ou seja, o fofoqueiro, o que semeia contenda entre os irmãos, o Senhor abomina. Estela não chegou com fofoca, com disse-me disse, não. Quero fazer um banquete, quero falar com você. Né? Olha, meu Senhor, está acontecendo isso, isso e isso. Quem é que falou? É eu que sei, eu tenho convicção do que eu estou dizendo. Né? Fulano disse, mas não disse que foi eu não. Isso é fofoca. Não deu vida. Ok? Vamos para frente. O ponto 2, né? Quem fez isso? Veja só. Quem fez isso? Todavia não se pode presumir que o rei ou qualquer governante saiba em detalhe tudo o que acontece em seu palácio, né, ou jurisdição. Às vezes, até os pais escapam fatos próximos aos seus olhos. Eu quero lhe dar um conselho. Que até os pais às vezes escapam alguma coisa, e escapa mesmo, algumas coisinhas, a gente como pai de família não está por dentro, mas esteja atento à sua família, os seus filhos, desconfie de qualquer coisa, desconfie, não é pecado desconfiar não, seu filho chegou com alguma coisa, desconfie dele, onde é que você arrumou isso, o que é que você fez, né? Por que você está assim, uma atitude diferenciada? Fique atento, vai em cima. Por que você está assim? Por que você está calado? Por que você está quieto? Né? Desconfie. Não é pecado, não. Isso aí você está cuidando da sua casa. E para aqueles que são obreiros, o apóstolo Paulo diz a Timóteo que o obreiro deve cuidar bem da sua própria casa. 1 Timóteo 3, não é isso? Tem que cuidar bem da própria casa. Né? Também a palavra de Deus diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Porque ainda que esteja velho, não se desviará dele. Então, fique atento. Ensine seu filho. Né? Se tiver que fazer devolver alguma coisa, pedir perdão, faça isso. Fique com pena não. Não fique com pena não. De fazer seu filho só chorar. Você faz ele chorar agora enquanto é novo, ou quem vai chorar é você. Cuidado. Vamos lá. Cada um deve entender seu próprio limite e não abusar de direitos ou medir força no estilo ou ele ou eu. Fazer isso é atrair o mal para si mesmo, em um efeito bumerangue, como aconteceu com Ramã. Então, você sabe o que aconteceu com Ramã, né? Fez uma forca para Mardoqueu e caiu para ele, né? Efeito bumerangue. Foi e voltou, né? Tentando o mal para um, mas o mal voltou para ele. Para isso eu quero deixar aqui uma referência. Anote aí, Filipenses capítulo 2, verso 3 e 4. Que diz assim, nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, né, ou partidarismo, mas humildemente considerem os outros superior a si mesmo. Verso 4, cada um
cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Não é isso? Não é ou é eu ou é ele. Não, não é assim. É tudo para mim, vai causar um efeito bumerangue. Pense no próximo. Vamos pensar no próximo. Nós não vamos ser altivo como Ramã, egoísta como ele, não. Vamos fazer as coisas não com ambição, mas com humildade. Isso é a palavra que eu tenho para você. O próximo ponto, que é o 3, a terrível reação do rei. Diz assim um pouco mais embaixo: com toda firmeza, Esther respondeu ao rei, cara a cara com Ramã. O homem opressor e o inimigo é este mau Ramã. O inimigo é este mau Ramã. Olha, podemos aplicar aqui o mesmo versículo lá de Mateus no capítulo 5, verso 37. Sim, sim ou não? Sim, sim ou não? Esther respondeu ao rei cara a cara, com firmeza. Não foi com conversa mole. Sim, sim ou não? Vosso falar tem que ser sim, sim ou não. Não fofoca. Já falamos aqui da fofoca. Então Deus abomina a fofoca, aquele que espalha contenda. Conforme Provérbio capítulo 6, lá no verso 19, finalzinho do 19, vai dizer aí que aqueles que semeiam contendas, que é a fofoca, ele abomina. E o que fortalece o fofoqueiro? É o nosso ouvido. Se nós dermos ouvido ao fofoqueiro, nós vamos estar fortalecendo ele. Se cortar, vai enfraquecer, ele vai fofocar para quem? Não é isso? Vamos para frente. Deus nos capacita no momento certo e ergue a voz em favor dos que não podem se defender. Provérbio 31:8. Esther não agiu de forma temerária ou precipitada. Ela não agiu de forma com medo, nem precipitada. Esther foi incisiva, foi firme, cautelosa, esperou o momento certo. E para os precipitados, eu tenho o Provérbio capítulo 19, verso 2, que diz o quê? No verso 2 diz: não é bom proceder sem refletir. Não é bom. E peca quem é precipitado. Então, Esther refletiu, pensou, ela tinha um plano, ela apresentou o plano a Deus e depois ela agiu. Ela refletiu, ela se consagrou, ela não foi precipitada, ela estava na direção de Deus. O cristão deve andar assim. Nós, como servos de Deus, precisamos andar assim. Ainda no versículo, em Provérbios, ainda no capítulo 21 e o verso 5, vai dizer: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Olha, Esther é cautelosa, tinha um plano bem elaborado, viu? E ela terminou na fartura. Qual era a fartura? Era a posição do rei, beneficiando os judeus. Então ela tinha um plano elaborado, ela apresentou a Deus, ela foi cautelosa, ela não se precipitou e foi abençoada. Amém? Vamos para frente? Não instigou motim ou qualquer expediente violento, confiando em sua própria força. Ela poderia dizer assim: mas eu sou a rainha, eu vou lá conversar com o rei. Não. Ela sabia das leis, respeitou as leis, não fez motim, falou com seu tio, foi sábia em ouvir o seu tio, ela se consagrou com todo o povo e depois foi falar com o rei. Cautelosa, não se precipitou. Ela não confiou em si mesma, na posição que tinha como rainha. Aqui nós temos a referência de 2 Coríntios 10 e 4, mas antes disso eu quero que você anote aí Jeremias 17, versículo 5. Antes de você ler 1 Coríntios capítulo 10 e 4, que está aí na revista, anote Jeremias 17, 5, que diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta seu coração do Senhor. Ou seja, maldito o homem que confia na própria carne. Eu já vi muita gente aplicando esse versículo errado, dizer maldito o homem que confia no outro. Não podemos confiar no outro homem. Não, eu confio. Eu devo dar um voto de confiança às pessoas. Eu não posso tirar a confiança de Deus e depositar nele. Apartar o meu coração do Senhor e ter o meu braço forte, e esquecer de Deus. Aí sim, aí eu estou sendo maldito. Mas devemos confiar no próximo. E Esther não confiou nela mesma.
na posição que ela tinha. Ela confiou no Senhor. Ela falou assim, vamos fazer o quê? Nós vamos jejuar, nós vamos orar. E daqui 3 dias que eu vou falar com o rei. Depois de me consagrar, todo o povo me ajude em oração. Agora vamos para 2 Coríntios 10:4, que diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. O que ela fez? Consagrar. Qual era a arma dela? Jejum e oração. A arma dela? Consagração. Então as nossas armas não são carnais, são espirituais. Daqui 3 dias eu vou lá. Vou falar com o rei. Daqui 3 dias. Eita glória. Pai, essas lições é densa. Né? Vamos aqui um pouco mais embaixo. Para nós ganharmos tempos aqui. Olha. Manteve sua confiança em Deus e soube agir na hora certa, no lugar certo e de maneira certa. Para isso, Romanos capítulo 8, verso 28, nós já fizemos uso dele e sabemos que todas as coisas contribuem ou cooperam para aqueles que amam a Deus, né? Para aqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então ela agiu com confiança em Deus, porque todas as coisas cooperam para aquele que ama a Deus. E quem ama a Deus, agrada a Deus. Amém? Glória a Deus. Tendo dito isso, podemos então avançar para o nosso último tópico, né? Tópico 3, o grande livramento. O primeiro subtópico diz: a história da forca chegou no palácio. Meu querido, a história da forca chegou no palácio. Olha só, a história da forca preparada no dia anterior já havia chegado ao palácio. Nada fica oculto. Nada fica oculto. E para isso temos aí Lucas 12:22, que diz: não há nada escondido que não venha a ser revelado, em oculto que não venha a ser conhecido. Anote também aí Hebreus, viu? Hebreus capítulo 4, versículo 13, que diz o quê? E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Não tem nada que fique encoberto. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles que nós um dia iremos ter que tratar. Iremos que estar diante dele. Tudo está, né, descoberta, nua e patente aos olhos do Senhor. Amém? Vamos avançar, né? Aqui diz aí que um dos eunucos, né, que é o Rabona, sabia até o tamanho da forca, até a altura da forca. Não se sabe por qual motivo Ramã teria preparado uma forca tão alta. Seria para promover um espetáculo público? Ora, se não, era tudo que ele queria, né? Era humilhar Mardoqueu, né? E nisso numa forca bem alta, para humilhar mesmo, era o propósito dele. Vamos comentar um pouco mais agora nesse ponto 2, em relação de Rabona saber até o tamanho da forca, né? Veja só, 2, os ventos mudaram. Até aquele dia, a exceção de Mardoqueu, todos os servos de Assuero se inclinavam e se prostravam diante de Ramã. Mas olha só, mas talvez ele não fosse tão querido assim na corte. Bastou uma oportunidade. Bastou uma oportunidade. Olha, gente, cuidado. Vamos ter cuidado. Tem gente que só precisa de uma oportunidade para denegrir você, denegrir sua imagem, para te derrubar, para falar mal. Gente, fecha todas as portas. Vamos aprender a fechar todas as portas. Porque os oportunistas estão aí. Aqui diz, bastou uma oportunidade para um dos oficiais ter a iniciativa de sugerir sua execução, informando a Assuero da forca preparada por Ramã para Mardoqueu. Viu? Olha só, um pouco mais embaixo diz assim, muda-se de lado com muita facilidade. Talvez Rabona até tenha feito parte do grupo de servos do rei que denunciaram Mardoqueu para Ramã. Lembra daquele povo que denunciou Mardoqueu? Olha, Ramã, Mardoqueu não se prostra diante de tu, não. Por que será? Né? Talvez Rabona fazia parte desse grupinho. E agora o que ele está fazendo? Caiu, né? Ramã caiu, agora ele já, meu rei, ele fez até uma forca para Mardoqueu. Gente, vamos tomar cuidado.
com certas pessoas. Precisamos tomar cuidado, ser cauteloso nas falas, nas palavras, viu? Havia muita falsidade ali, viu? Muita falsidade. Tem lugares aí, a gente fala, na igreja não tem isso. Tem, irmãos. Tem muita gente falsa. Salmo 12, verso 2, anote aí. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Viu? Anote aí também Provérbios 19:9. 19:9. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentira perecerá. Falsa testemunha não fica impune, e quem profere mentira perecerá. Perecerá. O que diz lá em Apocalipse 22? Ficarão de fora todos aqueles que amam e praticam a mentira. Quem comete a mentira tem a parentesco com o diabo, né? Que é o pai da mentira. Eita, meu Deus. Para encerrar, eu quero deixar para vocês aqui, já que estamos falando, né, de gente falsa, de pessoas falsas, né, de enganador, né, de mentiroso. Mateus capítulo 7, verso 15 e 16 diz: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm a vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Verso 16: Por seus frutos conhecereis. Porventura, colhem-se uva de um espinheiro ou figo de um abrolho? Então, cuidado, acautelai-vos dos falsos mestres, dos falsos ensinadores, dos falsos profetas. Meus queridos, vamos viver a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e até a nossa próxima lição, né, em nome de Jesus. Nos ajude aí, né, com esse projeto da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe em nome de Jesus.